24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Estamos recebendo agora a doutora Fernanda Damascena, que é professora visitante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora Fernanda, alegria recebê-la no nosso canal do YouTube do Planeta Verde. Nessa edição, a senhora esteve aqui num painel discutindo o desafio da adaptação, evolução do tema ao longo dos acordos internacionais. Já que esse ano a nossa edição é mudanças climáticas, gostaria então da sua leitura. O que foi que a senhora debateu nessa edição do Planeta Verde? Obrigada, Fabiano, pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema que é incrível. Ontem mesmo eu comentava com a presidente Ana Maria nos deu e que ela merece todos os parabéns, toda a organização do planeta por terem feito essa escolha tão sensível de tratar de um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta na atualidade, que é a questão da mudança climática. Nesse contexto, eu venho falando em um painel introdutório a respeito do tema da adaptação, que é um tema que nos traz ao debate imediatamente uma outra forma de ação, uma outra estratégia de ação, que é paralela, mas diferente, que é a mitigação. Então, a minha fala ontem se deu no sentido de identificar as diferenças entre ações mitigatórias e ações adaptativas. Então, mitigação está relacionado com tudo aquilo que toda ação, toda estratégia voltada para a redução ou corte de emissão de gás de efeito estufa, né, que é uma das causas da mudança climática. E, por outro lado, nós temos as estratégias de adaptação, que são aquelas ações também, ou estratégias voltadas para aquilo que a gente chama de um ajustamento de sistemas. Que sistemas são esses? Os ecossistemas e o sistema humano, né, que são os dois grandes afetados nesse contexto de mudança climática. E o que é importante ressaltar é que ao longo daquilo que a gente denomina de uma política internacional de mudanças climáticas, o debate central, desde o primeiro grande marco, que foi a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, né, das Nações Unidas, e depois também na sequência o Protocolo de Kyoto, com os seus 2 períodos de metas, né, nós tivemos aí nesses 2 primeiros grandes marcos uma presença muito forte de debates e de ajustamentos em torno da mitigação. Qual que é o problema? É que efetivamente, nós não conseguimos, ao longo do tempo, atingir as metas mitigatórias. Não conseguimos reduzir a emissão de gás de efeito estufa a ponto de frear os efeitos da mudança climática. E nesse patamar em que estamos hoje, começa a aparecer fortemente o debate da adaptação. Por quê? Nós temos visto cotidianamente uma série de exemplos que nos colocam diante de uma situação oposta, que é uma situação de inadaptação, ou seja, de má adaptação. Nossas cidades não estão preparadas para o enfrentamento, por exemplo, de eventos extremos. Nós temos graves problemas de inundação e de uma série de perdas humanas, ecossistêmicas e de propriedades em função dessa realidade. Então, a adaptação ela aparece no contexto internacional muito posteriormente à mitigação. Inicialmente entendia-se que não se deveria dar tanta atenção para a adaptação, porque isso soaria como um incentivo negativo para medidas mitigatórias, né? Mas essa é hoje uma verdade, um debate superado, e que o que se sabe é que já estamos num contexto quase para além da adaptação, ou seja, temos muito que fazer para nos adaptar. Quem traz esse respiro fortemente no âmbito dos acordos internacionais para a adaptação é o Acordo de Paris, né, que recentemente trouxe um debate muito mais forte no sentido de relacionar a adaptação com aquilo que efetivamente ela carece, porque adaptar é caro, né? Adaptar é muito mais caro do que mitigar. Então, a ideia do financiamento climático e do financiamento de adaptação cresce no âmbito dos acordos internacionais a partir do debate
que inicia ali em 2010, 2011 especificamente, onde a gente começa mais claramente a observar a preocupação de que os países, principalmente inicialmente os países em desenvolvimento, estão sofrendo gravemente com as consequências das mudanças climáticas e não tinham, ou ainda não têm exatamente, condições de investir para adaptar adequadamente as cidades. Inicialmente também acreditava-se que a adaptação era uma atuação do poder público unicamente. Hoje, esta visão de adaptação ela é uma visão de governança, ou seja, de vários atores envolvidos num processo de ajustamento de sistemas para quê? Para se conseguir reduzir vulnerabilidades, vulnerabilidades da cidade, a nossa cidade é um ambiente muito vulnerável hoje, e aumentar a resiliência. Aliás, eu vou aproveitar essas duas terminologias, resiliência, vulnerabilidades e outras que a senhora fez menção durante a sua fala, para poder até, para a nossa audiência, compreender o que é uma vulnerabilidade, ou, no plural, vulnerabilidades, o que é resiliência, até porque falamos cidades resilientes. Poder caracterizar essas expressões para ficar mais claro o debate, porque usamos essas terminologias nem sempre fazendo uma reflexão, do que é vulnerabilidade, do que é resiliência, e aí eu gostaria da sua abordagem. Exatamente, são dois termos importantíssimos, tanto no âmbito da mudança climática, quanto da relação da mudança climática com eventos extremos, ou também como em algumas situações nós denominamos de desastres. Então, vulnerabilidade e resiliência são dois termos que cruzam essas relações. A vulnerabilidade é uma suscetibilidade, é a suscetibilidade de um sistema a ser afetado por exemplo, um evento extremo, por um efeito adverso da mudança climática. Então, uma cidade vulnerável é aquela cidade que não está preparada para receber os impactos da mudança, E uma sociedade, uma cidade resiliente seria aquela cidade ou sociedade que está pronta para se recuperar imediatamente, por exemplo, de um evento extremo de grande magnitude, e responder a esse evento extremo de uma forma eficaz, e mais do que isso, que entregue ao seu cidadão ou aquele afetado por esse contexto uma capacidade de recuperação. Nunca mais será aquela realidade anterior, porque após um evento extremo, a mudança climática ela muda totalmente a nossa realidade. Então, na verdade, uma cidade resiliente é aquela cidade que é capaz de se recuperar imediatamente de um evento extremo, que é exatamente o que nós não temos hoje. Portanto, vulnerabilidade e resiliência são duas faces de uma mesma moeda. A vulnerabilidade e a suscetibilidade a um determinado evento, e é importante que se diga aqui, você falou em vulnerabilidades, Nós temos vulnerabilidade climática, que é o tema fortemente tratado nesse Congresso do Planeta Verde. Mas nós temos que ter em conta que essa vulnerabilidade climática, ela é também econômica, ela também é cultural, ela também é social, Esse é o grande espectro da vulnerabilidade que é exacerbado pela mudança climática, que nós podemos observar claramente, um exemplo típico, para quem está nos assistindo, de vulnerabilidade, são as ocupações de área de risco, nas grandes cidades, e hoje em dia não só nas grandes cidades. O que nós temos aí? Nós temos uma vulnerabilidade social muito grande, em decorrência de um grau de desigualdade que é incontestável, mas que, juntamente com desrespeito à legislação ambiental, torna um contexto de cidade vulnerável a, por exemplo, eventos extremos. Ou podemos também pensar em vulnerabilidade que não necessariamente seja uma vulnerabilidade climática, podemos pensar na vulnerabilidade antropogênica, que é o que nós estamos claramente vivenciando diante dos desastres antropogênicos, que são aqueles desastres que são decorrentes do exercício da atividade econômica, como Brumadinho, Mariana, que nos acendem totalmente a luz vermelha para a reflexão em torno da vulnerabilidade de questões como licenciamento ambiental, fiscalização, estrutura ambiental brasileira e assim
por diante. Então, vulnerabilidade e resiliência são dois lados de uma mesma moeda, com essa diferença. Eu estou suscetível e, em ocorrendo o evento, seja ele de origem associada ao clima ou antropogênica, eu tenho condições de acolhê-lo e responder rapidamente e me recuperar disso? Bom, se sim, eu sou resiliente. Se não, eu inicio um novo ciclo negativo de vulnerabilidade. Perfeito. Aliás, a senhora fez menção aqui agora a questão dos desastres. Citou Mariana, Brumadinho, e eu sei que você tem uma obra junto com o professor Delton sobre o direito dos desastres. E aí, para a nossa audiência, pergunta que eu já fiz para o professor Delton, farei para você também. O que é o direito dos desastres? Muito obrigada pela pergunta. É muito bom poder falar sobre isso. Sim, eu tenho uma obra em coautoria com o professor Delton, de 2013, onde nós procuramos desenvolver essa apropriação do desastre pelo direito, né? Acho que inicialmente a gente poderia dizer isso. A pergunta inicial foi: de que forma o direito responde aos desastres? Né? Diante disso tudo, começa ali naquele período 2010, um pouco antes, de uma série de eventos que começaram a ocorrer no Brasil. E o direito dos desastres, ele no Brasil, é extremamente, um ramo do direito extremamente principiológica ou até mesmo figurativa. E para entender o direito dos desastres, é extremamente interessante você vislumbrar a sua principal característica, que é um círculo de gestão de risco, né? Então, o direito dos desastres é um ramo do direito que se caracteriza por um processo de mitigação que, se for negativo, dentro daquilo que eu falava antes, né? Ou falho, desencadeia um desastre que, na sequência, demandará aí das autoridades e, enfim, ou de toda a sociedade uma resposta, um processo imediato de compensação, né? E um início, novamente, de um novo círculo que poderá ser positivo ou negativo. Então, é isso. O direito dos desastres é uma radicalização, por assim dizer, de gestão de risco, se nós compararmos, por exemplo, com o direito ambiental. Né? O direito ambiental e o direito dos desastres são dois ramos de conhecimento muito próximos. Aliás, o que hoje a gente já pode dizer é que o direito dos desastres acaba absorvendo muitos conhecimentos do direito ambiental e que nós temos uma grande conexão entre esses dois ramos jurídicos a partir da mudança climática. A gente costuma refletir muito, os estudiosos do direito dos desastres, a respeito desse encontro entre direito ambiental e direito dos desastres por meio da mudança climática. Ela é o veículo de ligação entre esses dois ramos do direito. Mas é isso. O direito dos desastres é um ramo do direito caracterizado por um círculo de gestão de risco. Um círculo de gestão de risco focado em circunstâncias com potencial de grande magnitude. É assim que o direito dos desastres vem sendo compreendido ao longo do tempo, né? E como fatores aí absolutamente conectados, nós temos os conceitos anteriores, né? De vulnerabilidade e resiliência. Então, eu queria até colocar um terceiro conceito. Eu sei que a senhora está lançando aqui uma obra nessa edição que fala sobre compensação climática. Então, eu gostaria que associasse essas terminologias com compensação climática. De fato, a gente, só para finalizar, a gente costuma dizer que não existe desastre sem vulnerabilidade, né? Então, o desastre, ele nada mais é do que a concretização de uma vulnerabilidade não enfrentada, ou de uma potencialização de uma vulnerabilidade existente. E sim, dentro desse contexto de mudança climática, de um processo complexo de implementação das metas de mitigação, diante das nossas ainda iniciantes tentativas de nos adaptar, né? Nós já estamos atrasados nesse contexto. Nós estamos, infelizmente, tendo que nos adaptar diante de uma série de circunstâncias que já podem ser consideradas além daquilo que seria adaptação. Então, a minha proposta no livro, que
se chama Direito dos Desastres e Compensação Climática no Brasil, Limites e Possibilidades, o que eu fiz nessa pesquisa? Na verdade, dentro desse círculo de gestão de risco, eu comentei com vocês que existe um ponto chamado compensação. Esse é um ponto que é muito pouco abordado, porque é uma lacuna, inclusive, na nossa legislação, né? A nossa legislação de política nacional dos desastres, que é a 12.608, ela não aborda a questão da compensação. Ela iniciou com uma perspectiva preventiva, foi trabalhando agora, aos pouquinhos, mas nós não temos uma análise específica. E foi aí que eu me detive nessa obra, exatamente refletindo sobre quais seriam, né, as alternativas jurídicas, financeiras e econômicas, quais seriam os instrumentos que poderiam auxiliar nesse processo que, não querendo ser muito pessimista, mas já é de perdas e danos também, né? Então, a ideia da compensação aqui, ela veio muito influenciada por esse terceiro marco que eu comentava antes, né, que é o Acordo de Paris, onde pela primeira vez, no âmbito da discussão da política climática internacional, começou-se a falar no mecanismo de loss and damage. E a partir dessa perspectiva de perdas e danos é que eu desenvolvi o raciocínio sobre qual seria o papel da responsabilidade civil ou da conhecida agora litigância climática nesse processo, qual seria o papel, então, do seguro e quais seriam as possibilidades ou as limitações também do fundo de compensação para vítimas de eventos extremos associados à mudança climática. Então, esses três instrumentos apresentam limites e possibilidades. São instrumentos que são já trabalhados no direito comparado, não só americano, mas nós também temos muita coisa no direito europeu, já temos experiências, já temos modelos de compensação climática, e a ideia foi olhar para esse direito comparado e trazer, a partir da nossa realidade social e normativa brasileira, alguma alternativa que nos permitisse pensar naquilo que se falou muito aqui no Congresso também, que é uma justiça climática compensatória, ou seja, um apoio, né, uma estratégia de atuação diante das perdas e danos que já são uma realidade no Brasil, embora ainda se fale muito em mitigação e adaptação, que são importantes, mas nesse livro eu insisto em colocar um terceiro pilarzinho nesse debate. Vamos mitigar, vamos adaptar, mas nós não podemos deixar de pensar que que nós já enfrentamos essa realidade de perdas e danos, que isso tende, pelas informações da ciência climática, a aumentar. Perfeito. Qual é a editora, doutora? É a Lumen Juris. Lumen Juris. Bom, quero agradecê-la por aceitar o nosso convite, esse debate que é instigante nós estamos tendo aqui no Congresso Brasileiro, e a você, para acompanhar os vídeos que nós realizamos com assuntos como esse e outros tantos instigantes nessa edição que versa sobre as mudanças climáticas. Muito obrigado.